Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos fazer nosso vídeo de fatos relevantes até o dia 5 de dezembro. Tá acabando o ano, né? Vai rareando um pouco os assuntos aqui, então não sei até que dia a gente vai fazer esse vídeo. Talvez, provavelmente até dia 19, tá? Ou até a semana que vem, ou até dia 19, a depender do que estiver acontecendo. Por quê? Tá rolando algo que vai ser quase todo o assunto do vídeo de hoje, tá mantendo esse final de ano animado, então acho que vai dar pra fazer até dia 19, senão já estaria tudo ali meio devagar demais já, tá? Então aguarde um pouquinho que a gente já vai entrar no assunto, tá? Enquanto isso, uma coisa que eu comecei a fazer nos vídeos mais recentes, mas eu acho legal, é passar pelos outros, assim, por cima e tal, né, só pra comentar alguma coisinha do que tá acontecendo, porque de repente é uma empresa que te interessa e depois você vai lá atrás, só pra você saber que tem alguma coisa acontecendo, você vai atrás de ver o que que é, se é relevante ou não. Aqui, pra fazer um vídeo nessa duração aí na faixa de meia hora, um pouquinho mais, eu tenho que escolher, geralmente escolho 5, aí hoje botei um a mais ali só pra falar. Então, o que que tem de acontecendo interessante? O que aconteceu? Semana não garanto que é interessante, que a gente não vai explicar em detalhes. CPFL está reorganizando lá os subsidiários. Geralmente não costuma ser nada demais. Isso aí, umas vendas de participação, que mais? Muito ajuste de diretoria e tal, isso aí é absolutamente normal, tá? Nesses períodos e tal. Empresa em recuperação judicial também tentando se acertar, né? Bombril aprovou o plano, a Rossi tá mexendo lá também com alguma coisa. Empresa saindo da bolsa, RNI, Monteiro Aranha, fechando Zamp, acho que também, né, tem atualização. Não sei se vocês viram, tá? Mas houve uma troca de nome aqui da Reag, ela virou Arandu Investimentos. Sim, é isso mesmo, tá? Então, isso aqui, Arandu Investimentos, é a Reag que era Get Ninjas. Que depois deu confusão toda, aliás, nem vamos comentar nada de Reag, esse abraço e tal, né? Expliquei, não vamos mais falar disso. Mas só pra vocês saberem, tá? Essa aqui era a Reag, que veio da tomada da Get Ninjas, virou Arandu Investimentos. A pessoa fica trocando de nome várias vezes, sei lá pra quê. Pra ver se o povo esquece, talvez. Não sei, mas só pra vocês saberem. Ah, da empresa nova na bolsa? Não. É a mesma tranqueira de sempre, tá? Isso aí, já criamos a página pra ela, mas não quer dizer, opa, já dei spoiler do primeiro fato relevante. Enfim, voltando aqui rapidinho, o que mais tem de interessante? Então, eu vou falar do aumento de capital da EZTEC já já. Brisanet ganhou ali, né, uns incentivos de ICMS, é legal. Petrobras ganhou. O fato da Petrobras normalmente eu comentaria, mas não foi participação relevante. Eles aumentaram a participação em alguns campos ali de petróleo e tal. Não foi um grande aumento. Tudo bem, é 7 bi que eles vão ter que pagar, né? Muita coisa. Mas pra Petrobras também não é tanto assim. Então, enfim, vai passar batido. Mas a Toque tá se enrolando toda lá com os debenturistas. Braskem, velho, a galera tá querendo. Eu falei recentemente de novo isso nos vídeos da, acho que de análise geral lá do trimestre. Braskem é a tranqueira violenta, a galera fica brigando pelo controle lá, estão negociando, estão querendo comprar. Eu nunca vi disputarem tanto uma empresa tão ruim como a Braskem, tá? Então, mais reestruturações de diretoria, diretores, né? Acabando o ano, né? Às vezes acontece o pessoal trocar. Muitos dividendos, que é um dos temas que a gente vai falar bastante hoje, que é o que eu falei no início, né? Que tá aquecendo no final do ano. Já vamos comentar o porquê, tá? Enfim, 300 fez o 300 Day essa semana, bem legal, tá? Recomendo assistir, foi bacana. Grupo GPS fazendo aquisição, que é o que eles sabem fazer de melhor aí para crescer. Blá, 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 né? A Zamp também saindo do mercado. E mais? Recompras. BRB tentando se safar, né? Da confusão. Confusão para não usar um termo mais preciso aí, né? Eles se meteram. Mil controlador da Mills, né? Liberando ações aí para eventualmente negociar, levantar uma graninha. Mais veio diretoria, mais dividendo. O OSX também está numa recuperação judicial violenta. Guidance da RD Saúde. A RD Saúde vai fazer um aumento de capital, que a gente vai falar já já, de outras empresas. Mas também deu guidance de abertura de farmácia, um bom guidance, 300 e poucas farmácias para 2026. Continua tudo bacana para ela. É isso, tá? Do que a gente não vai falar
Acho que passei em geral aí por tudo, só pra você saber se tem alguma coisa, né, que você precise, né, que você queira dar uma olhada extra. Então, primeiro fato relevante de hoje, eu já dei um spoiler aqui. Na verdade, eu nem ia comentar, tá? Sobre um aumento de capital da Zetec. A gente falou bastante sobre aumento de capital recentemente. Já exploramos, né? Tudo, passa ali nas contas, ou de lucro acumulado, ou alguma reserva estatutária para o capital social. O objetivo disso, né? É imobilizar aquele valor, né? Tornar mais difícil que ele possa ser distribuído eventualmente, como dividendo, uma coisa assim. Tem o efeito oposto também, né? Que é passar do capital social para cobrir prejuízo acumulado. Geralmente a empresa faz isso quando ela quer pagar dividendo e tem muito prejuízo acumulado. Enfim, a gente comentou bastante. Mas o que, que tem de diferente da Zetec aqui, que teve uma certa reação ali, tá? E eles vão fazer, né? O aumento de capital social, um valor de R$ 1 bilhão, tá? Dentro do limite de capital autorizado. Isso aqui tem no estatuto social da empresa, tá? O quanto ela pode aumentar, quanto está autorizado a aumentar o capital. Exatamente aqui, ó, artigo 6 do Estatuto Social, quem quiser ver. Capitalização de parte do saldo da reserva de lucros estatutária e reserva de expansão. Então, isso aqui a gente comentou no caso da Prio, né? As empresas têm reservas legais no patrimônio líquido ali, que é determinado por lei, então reserva de lucros, não sei o que lá, é tudo. Todas as empresas têm. Mas cada empresa pode deliberar e decidir, né, e registrando isso no Estatuto Social, em criar reservas adicionais. A Prio tem uma reserva de investimento da Prio, né? Uma reserva estatutária para fazer dotação de recursos ali, que, enfim, que venham do lucro líquido que ela não quer distribuir, que ela quer reinvestir no negócio, que ela faz muito, certo? A Exetec aqui, um caso legal, tem uma reserva estatutária também específica deles, reserva de expansão. Pessoal, eu já expliquei, né? Também são dotações ali, não quer dizer nada, pode chamar de reserva verde e amarela ali, não tem problema nenhum, né? Não faz diferença nenhuma. Então eles vão passar o dinheiro dessa reserva para o capital social, a gente já explicou várias vezes aqui, né, como funciona, os efeitos, não vou ser repetitivo. Vão emitir lá 60 milhões de ações, tá? E vão fazer a bonificação de ações, tá? Dessas ações emitidas. E eu expliquei recentemente, aqui bem recentemente, sobre a questão de bonificação. Qual empresa que foi? Deu branco agora. Mas foi no fato relevante passado, não foi? Não, no passado eu falei de Banco Master. Quando a gente falou de bonificação de ações? Também não foi no anterior. Cara, passa tão rápido as coisas que eu tenho a lembrança que foi recente. Foi da Engie, né? 3 semanas atrás. Parece que foi semana passada. 3 semanas atrás. Que a Engie fez aumento de capital com bonificações de ações. Eu expliquei que bonificação é um nome terrível, que não tem vantagem nenhuma. Então a galera que insiste ainda vai nos comentários, não, mas não é uma vantagem, porque vai receber mais dividendo. Não vai, filho, porque vai aumentar, né, o número de pedaços, o valor distribuído de dividendo é o mesmo. Tu não consegue, entendeu? Eu expliquei tudo no vídeo, né? Não consegue pensar o mínimo. Enfim, seguindo aqui, porque eu já vou ficar puto já, de novo. 60 milhões de ações, a proporção de 2,71 e vários quebrados para cada 10 ações. Só que a gente já explicou a exaustão várias e várias vezes, tal, como é que funciona, que vantagem que tem, que não é nenhuma e tal, e tudo mais. Mas sempre a galera arranja uma confusão para se preocupar com o que não tem que se preocupar. No caso aqui, foi algo absolutamente trivial, né? Bonificação maluca, não tem nada de maluco, tudo normal. O que assustou foi o fator, né, para as ações bonificadas, lá um fator quebrado. Nunca vi isso e tal. Esse fator aqui de 2715559 e whatever, tá? Então, o primeiro, não tem relevância nenhuma, não é uma bonificação maluca, coisa nenhuma, é absolutamente normal, igual qualquer outra coisa. Mas, então, né, o normal do investidor médio aqui, beleza, vida que segue, ignora, segue lá, assista um vídeo, né, de fatos relevantes até o dia 7 de novembro, que foi o que eu comentei sobre a Engie, né, o primeiro assunto do vídeo. Só olha lá, eu explico tudo, não tem nada para se preocupar. Mas caso isso aqui te incomodou demais, porque esse valor quebrado e tal, não é difícil de descobrir o porquê, né? Ah, será que a empresa, como é que é? Está com preguiça? Eu falei, cara, não tem motivo nenhum.
A empresa ficou com preguiça do valor total. Não, pelo amor de Deus, não tem nada de preguiça, pelo contrário, dá mais trabalho fazer assim. Por que diabos que a empresa fez uma proporção assim, então, né? É mágica, é cabalística, não, é só gastar 1, 2 minutos. Se você quiser gastar tempo, essas besteiras, o certo é não gastar, beleza, bonificar a vida que segue. Mas se você quiser gastar 1 minuto para tentar entender por quê, olha o número de ações que eles vão emitir. Cadê? Cadê o comentário? Tá aqui. Não, tá aqui. 60 milhões e whatever e tal lá. 10,897. Também tiraram, enfim, são os valores que ela tem lá na conta pra subir e tal. Tipo, se você quiser, nossa, que segredo e tal, né? Isso aqui não te chama a atenção por algum acaso? Vamos fazer a continha na calculadora. 60, 0, 10, 897. Abri o ITR aqui, né? Vocês viram, para pegar o número de ações atuais da empresa em circulação, que é 220, 989, 103. Então, esse é o número atual de ações em circulação. O número novo vai ser esses 60 mil que eu digitei antes aqui. Se eu somar os dois, olha só que coisa mágica. Dá um número redondo. Então, por que veio essa fração quebrada ali? A empresa quer ficar com o número redondo de ações. É só isso. Não tem segredo, não é nada maluco, não é preguiça, não é nada demais. Eles fizeram uma conta de chegada, quiseram ficar com um número na base acionária redondinho, né? Redondinho em todas as casas decimais aqui, né? No milhar, para ficar com 281 milhões de ações. É isso. Por quê? É só isso. Porque o fator, ele vai ser uma função desse número de ações novas, né, em relação ao valor que vai ser aqui integralizado. Então, não vou botar todas as casas decimais aqui, né, porque vai ficar... Quer dizer, essa conta aqui que eu vou fazer, você vai chegar no custo atribuído, né, nos 25, tá aqui para baixo, né, os 25,53 por ação. Então, você divide o valor que vai ser integralizado pelo número de ações emitidas, então esse é o valor contábil que tem que ser atribuído a cada ação. 23,53. Provavelmente não fica essa dízima, né? Se botar todos os quebrados lá. Então, o custo das ações bonificadas, ele fica inteiro. Normalmente é o contrário, isso é verdade. É mais comum que o fator ali seja redondo para ficar o número de ações, o preço ele fica todo quebrado, com essas trocentas casas decimais extras, né? Mas no caso eles fizeram o contrário, como eles queriam, né, ficar com o número de ações lá redondo no final, somando as que tem... Peraí, deixa eu fechar um negocinho rapidinho, beleza. Como eles querem ficar com o número exato de ações ali redondo, 281, né, eles fizeram a conta de chegada de trás para frente. Aí o valor atribuído ele ficou redondo, 23,53. Né? Provavelmente, botando os quebradinhos aqui, não ia ficar essa dízima aqui e tal, né? Então, é isso, pessoal. É só isso. Essa fração, assim, quebrada, né? 2,71 para cada 10, ou seja, 0,27 para cada ação, é basicamente, né, o número de novas ações ali, 60,010, vou botar só até essa casa decimal, dividido pelo que já existe, que é 220, quanto? 989. E olha só que mágico, é aquele mesmo número lá. Se botar todas as casas vai dar um número exato, né? Vamos fazer direito aqui, porque capaz de reclamar ainda porque não botou todas as casas decimais. 60,010, 897, dividido por 220, 989, qual que é a última? 103. Pronto, tá lá, vamos conferir aqui no fato relevante. Conta aqui, ao vivo. 2, 7, 1, 5, 5, mais um 5, 9, 10, 16. Aí chegou no ponto ali que arredondou. Nem os caras colocaram tanto assim. Então é isso, você não tem dificuldade nenhuma. Então, o que você tira de aprendizado disso? A galera overreact demais a coisas que não tem importância, não tem relevância. Isso é um problema muito sério. Pode parecer bobagem? Nesse caso é bobagem. Bobagem total, não dá diferença nenhuma. Mas vai ter caso que vai ser importante da tua empresa, que você vai ver um negócio, vai ficar perdido,
não tem o drive de ir atrás, né, e descobrir o porquê das coisas. Vocês viram, você gasta ali 5 minutos, se gastar, né, se você fizer questão de descobrir, aquilo te dá um toque, você precisa descobrir pra dormir tranquilo, você gasta uns 5 minutinhos. Primeiro, se você tiver toque, não invista em ações, trate o seu toque primeiro, depois invista. Enfim, voltando. Você tem aquela incomodado, então drive de lá descobrir uma coisa extremamente simples, né, só um detalhe aqui, a gente já explicou tudo essa questão, né, sobre o valor que sobe, o número de ações novas, o preço é a divisão dos 2, esse fator, né, o número de ações novas em relação ao número de ações que já tinha, ele só ficou quebrado porque eles queriam ficar com o número inteiro no final, bem simples. Aí o número aqui embaixo ficou redondo, tá. Normalmente é o contrário, né, o fator fica redondo, mas o número aqui fica quebrado, um dos 2 tem que, né, a não ser que tenha uma coincidência de que geralmente não tem, pra um dos 2 vai ficar quebrado pra bater a conta, né. Então voltando para os aprendizados, né, você tem que aprender minimamente ou a filtrar e ver que isso aqui não tem importância nenhuma e vida que segue, não vale a pena gastar bonificação maluca e tal, se preocupar com o que não existe. Ou se você quiser descobrir a forceps, né, você esforça um pouquinho, porque isso aqui é básico do básico, é simples de ver, né. Por que isso é importante? "Ah não, a bonificação é idiota". É, mas é a mesmo vem o mesma raiz da galera que quando a Vivara, por exemplo, né, trocou o CEO, o cara voltou e tal, ficou todo mundo achando que era um absurdo de governança, começou a achar problema, que o capital de giro estava com algum problema, eu já mostrei isso aqui, então. Eu já só não sei onde é que tá isso aqui, mas inside trader do fundador, a galera começa a enxergar coisa que não existe, né, se arrependeu, renunciou ao cargo, que papelão, não é papelão nenhum, não aconteceu nada. Então no caso ali da Zetec, diferença nenhuma, mas aqui na Vivara a ação despencou, um monte de gente achando que era ruim, rolo da mas o Eduardo me escreve rolo da Vivara, é muito difícil, né. Não tem rolo nenhum, velho, não tem problema nenhum, então essa dificuldade de entender o que tá acontecendo, em valorar se é importante, se não é importante, se precisa gastar agora, por exemplo, o grupo Mateus, né, o pessoal fez uma reavaliação ali dos estoques, ninguém sabe o que fazer, né, fica ali falando um monte de coisa, então isso é muito grave, isso é muito grave. No caso da Zetec não vai fazer diferença nenhuma. Mas nesse caso da Vivara, foi importante, a empresa despencou e olha só o que aconteceu, depois disparou, né, despencou lá para uns 17, subiu 90% desde esse fundo. Por quê? Porque ficou um monte de gente viajando, quer ver? Foi no começo do ano, certeza. Resultado impecável, ano brilhante. Aí o que acontece, né, o pessoal começa a achar problema onde não tem, né. Nossa, desacelerar a abertura de loja, o same store sale vai dar problema. Começa a achar. Um outro escreveu do capital de giro da Vivara. Cadê o BO? Aqui foi. Nossa, foi em 2024, faz tempo já. Eu digo que a gente perde a noção do tempo. Mas enfim, não muda a interpretação, né? Ao longo de 2024, o pessoal começou a ficar preocupado com o que não existia. O que aconteceu? A empresa despencou, né? De janeiro de 2024 para cá, despencou ali, ó, né? De uns 30 para 17, né? Caiu metade mais ou menos. E agora dobrou de valor. Então, se você não entende o que está acontecendo, se você não tem a menor clue, né? O cara em inglês fala, não tem uma pista do que está acontecendo, cara, você não vai conseguir ser um bom investidor. Que desenhou-se um cenário que a Vivara, que é um papelão de empresa tá voando, tá com os melhores resultados da bolsa, né? Eu tô usando a Vivara de exemplo, mas tem N outros aqui. Então, se você quer ir pro jogo, entrar no jogo, o mínimo que você tem que ter capacidade de fazer é entender as coisas, o básico do básico, ou filtrar e ver que coisas não são relevantes e vida que segue, né? Naquele estilo mais por cima de avaliação. Mas se você quer ser detalhista, você tem que saber lidar com isso. Senão você vai na onda desses malucos aí e vai vender Vivara com 50% de prejuízo e perder depois 100% de alta. Então, não é exagero isso que eu tô fazendo, tá? É algo muito importante. A galera tem dificuldade de entender o básico das coisas, que é uma continha de divisão simples,
né, não tem esse drive de tentar entender, e aí fica disparando um monte de besteira qualquer, tentando achar de justificativa. É aquela história da inversão, né, da causa-efeito, né. Você já decidiu que a empresa tá com problema, e você quer achar a justificativa. Aí vocês podem fuçar lá nos comentários, tem gente reclamando aquele do SSS, não entendi até agora de onde o cara tirou aquela besteira. Outro falando que o capital de giro tava um problema. Não tem problema nenhum, a empresa tá atropelando aí resultados fantásticos, né. Então, fica de lição aqui, né, ou você sabe o que tá fazendo, né, ou você tem uma estratégia que você lida bem com esses fatos e deixa rolar, ou você sabe o que tá fazendo, ou desculpa, você vai ser feito de trouxa no mercado, tá, porque, hoje em dia com rede social e ruídos afins e tal, o que não falta é gente falando besteira sem fazer a menor ideia do que tá acontecendo. Você vai acabar sendo influenciado por elas, né, a bola da vez agora é o Grupo Mateus. Então, é isso, pessoal. A gente falou, já explicou tudo, tá tudo bonitinho. Não tem nenhuma importância isso. Mesmo que você queira entender, que se esforça o mínimo, no mínimo, assim, um pouquinho, só um pouquinho de esforço. Fácil, soma ali, nossa, que mágica, né? Dá um número inteiro, olha só, por que será? Enfim, vamos embora, chega, eu já gastei muito tempo nisso aqui, pelo amor de Deus. Bom, vamos falar mais sobre aumento de capital. E o tema do final do ano agora não é nem o aumento de capital em si, é a distribuição de dividendo. Então, vou falar agora sobre a Cury. Eh, Enfim, trouxe aqui só para ilustrar esse ponto. Então, muitas empresas estão fazendo a reestruturação no capital social, né, incorporando reserva, incorporando lucro no capital social e distribuindo dividendo quando é relevante, quando a empresa tem recurso, está com recurso sobrando, antecipando essa distribuição para escapar lá da tributação de 10% lá, porque os milionários vão ter quem recebe mais de 50 mil de dividendo por mês, né, de cada empresa. Problema de gente rica, né? Enfim, zero, zero problema pra gente, né? Ficar tranquilo, deixa. E é legítimo, tanto é, né, não tem problema nenhum mudar a tributação, né, de renda variável, quanto é legítimo também as empresas se anteciparem e tal, né? Não tem nada acontecendo aqui, tá? Um monte de conteúdo da internet, estão tributando, né? Um monte de gente tomando dor de milionário, velho. Eu nunca vi tanto trouxa assim, tomando as dores de milionário e o cara, enfim, nem sabe o que tá fazendo. Pra lá, pra não ficar mais puto ainda. Tá? Mas o caso aqui da Cury, o que que tem? Tem um aumento de capital, aquela mesma história, né? Ah, na verdade não, o caso da Cury, eu já vou falar de outro aumento de capital, já já, é muita coisa. Mas o que eles vão fazer é uma emissão de ações, tá? Então opa, já é diferente. Emissão de ações, lembra? Cria novas ações, não é igual a bonificação, que cria do nada e fica tudo igual. Cria novas ações com base em entrada de recursos, né? Então eles vão fazer uma oferta primária, novas ações, 16 milhões de ações, nada absurdo para a Cury. Também não é irrelevante, tá? Então a Cury tem aqui mesmo, 290 milhões de ações, 16 ali, né? Não é nada demais, né? Mas também não é 1%, né? Porque uns mais de 5% e tal. Então eles vão levantar recursos para que, e aí tá a novidade, aí tá o motivo da gente comentar aqui, porque Cury, em princípio, não precisa levantar recurso. Empresa tranquila, tem um belo lucro, tem mais caixa que dívida, tá tudo redondo e tal. Por que, que eles estão levantando recurso? Porque, acabei de falar, né, o motivo. Eles vão pagar um dividendo extraordinário, né, antecipado, extra, enfim, sei lá. E aí, qual que é o ponto, né? Cadê? Esse aqui ainda é a parte da emissão lá, como é que vai rolar e tal, preço por ação, quanto vai ser? 37, né? Bem parecido com o que está negociando no mercado, tranquilo. Não tem aquela questão da Vulcabras, lembra que eu falei? Faz um tempo aí da Vulcabras, faz uns 2 meses, né, que o aumento de capital da Vulcabras para pagar dividendo era um caso diferente, a gente discutiu todas as hipóteses, reduzir base de cálculo de imposto e tal. O caso da Vulcabras tinha um deságio grande, aqui na Curi não tem, então não é aquele mesmo caso, por isso que é a novidade. E qual que é a novidade, né? Justamente isso. Cadê? Estamos demorando pra chegar aqui. Não sei nem se tem nesse fato relevante propriamente dito, né? Mas os caras vão pagar dividendo. Vão pagar um dividendo antecipado, extraordinário, enfim. Aqui acho que é só da oferta, né? E aí, pra não comprometer, ela tem dinheiro em caixa, tá, Curi? Mas pra não comprometer o operacional e tal, eles vão fazer esse aumento de capital, levantar uma grana curta ali
e vão distribuir um dividendo agora e depois, né, regulariza e tal, né, em termos de caixa e tal. Então essa, né, eu destaquei esse fato relevante aqui, como a gente discutiu naquele caso da Vulcabras, várias opções, o que a Localiza fazia, né, para distribuir, levantava capital para distribuir JCP, diminuir a base de cálculo do imposto, aí depois a Vulcabras, que a galera também ficou perdida para aproveitar o tema, né, da Exetec, o pessoal também ficou perdido. Nossa, eu não lembro o que eles comentaram lá, né, mas que sacanagem, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo rapidinho aqui. Eu levanto o comentário dele. Foi final de outubro, tá? Que a gente comentou. Foi bem. Foi final de outubro? O que foi? Vocês dão uma olhada lá. É, né, a gente discutiu todos, por que poderia fazer isso, sentido, não. E a galera insiste em inventar. Mas eu tenho uma outra ótica. Não adianta, velho. Quando o cara começa assim, não enxergo com esses olhos. Vai ter uma ótica diferente. É pra falar alguma besteira depois lá, né? Mas, enfim, qual que era. Cadê? Eu achei aqui. Blá, blá, invenção de maracutaia, essa era a palavra que eu tava tentando lembrar. Nossa, que maracutaia, assim fica difícil. Nada muito relevante também, tal, né? A gente discutiu muito lá no caso da Vulcabras. Então eu trouxe o da Cury aqui, justamente porque agora e é possível que a gente veja de novo isso acontecendo, né? Empresas levantando capital para pagar dividendo antecipado, né? Distribuir um valor mais alto agora e não ter os 10% lá para quem, né, se enquadra lá. Vai receber mais de 50 mil. Né? Enfim, igual eu falei, é legítimo e tal, tranquilo, não tem nada de errado. Então a empresa vai ficar com uma base acionária mais alta, vai ficar com mais dinheiro também. Né? Uma cure da vida não vai mudar muito a história dela lá, ela já tem dinheiro em caixa. O risco seria ela ficar com muito dinheiro parado, né? E não obter retorno dessa grana aqui, mas os caras estão lançando igual água lá e tal. Não vai ser nenhum grande impacto. Mas esse seria um problema para o investidor, né? Numa situação hipotética, que não é bem aqui. Caso a empresa não tivesse o que fazer com esse dinheiro, porque tipo, ela vai distribuir o dividendo agora, mas é meio que uma antecipação, né? Distribuir o que tem lá na conta e tal, tudo mais. Mas a base acionária vai ficar maior, então você foi diluído e, né, recebeu ali um dividendo, tal, ficou mais ou menos no 0 a 0, a empresa podia ficar com dinheiro em caixa sem ter muito o que fazer, né? Não é o caso da Cury. Mas seria um conflito de interesses ali entre acionista controlador ou os acionistas muito grandes que seriam tributados e o acionista minoritário como a gente, que a questão do imposto ali é irrelevante, né. Mas não é o caso da Cury, né, de boa aqui, vai distribuir um dividendo, vai diluir, se quiser você vai lá, recompra, como é a preço de mercado, né, vai lá, recompra, tá tudo certo. Por isso que é bem diferente daquele caso da Vulcabras, que era com deságio uns 30%, né, isso que é importante entender bem os casos. Então, no caso da Cury foi mais, pra trazer essa nova justificativa para, né, captar dinheiro e pagar dividendo, especificamente para esse final de ano, né, vale para os dividendos anunciados até dia 31 de dezembro, isso que eu falei pode acontecer ainda com outras empresas, no caso para aproveitar para os controladores e para os grandes acionistas, né, distribuírem antes do início da tributação. Tá? E por falar em empresa com dinheiro parado, sem ter o que fazer, né? Com retorno, é só quem a gente tá aqui, Grenene, né? Foi por acaso, né? Claro, não foi por acaso. Então, vou de novo bater nesse tema aí de aumento de capital social. Então, as empresas estão reorganizando bastante o patrimônio líquido, principalmente por essa questão ali da tributação, porque aí você arruma, repassa as receitas, as reservas para o capital, o que tem para distribuir, distribui, escapa ali da tributação, os grandão, a gente não mudaria nada. A empresa tudo. Isso é uma coisa que vale a pena você olhar em todos os seus ativos. Tem algum ativo que você tem, tá fazendo uma distribuição ali só para aproveitar essa tributação, mas que prejudica a empresa? Não é o caso da Cury, por exemplo. É um ponto de governança importante para acompanhar. Né? Então, acompanhe todos os seus ativos. No caso da Grendene, eu trouxe aqui por uma outra vertente diferente. Então, nós estamos explorando vários e vários casos diferentes. O que é? A Grendene, para quem se recorda, né? Quem é mais novo de mercado nem deve entender porque se fala tanto de Grendene. Ela é uma empresa muito. O pessoal gostava muito dela uns anos atrás, ela tinha números bons, mas ficou anos estagnada, agora só as viúvas que tem, né? A galera mais nova de mercado nem deve entender o porquê disso. Mas no passado era uma empresa muito cortejada pelo mercado, tá?
que acontece? Ela tem um caixa muito grande, mais de R$ 1 bilhão em caixa e ela vale 5, tá? É um caixa imenso. Por que, que ela tem esse caixa muito grande? Ela tem alguns incentivos fiscais que o lucro advindo desse incentivo fiscal, a empresa tem que reinvestir no negócio. Tá? Ela não pode distribuir, quer dizer, ela até pode, que é o que ela vai fazer agora. Então, esse lucro que a Grendene tem, que é devido ao incentivo de ICMS, lá onde ela tem as fábricas e tal no Nordeste, ela teria que investir no negócio. Tá? Só que a Grendene, a gente já sabe, não tem nada para reinvestir. Pelo contrário, ela está estagnada, baixa taxa de ocupação, vendendo mal, então não tem no que investir. Ah, ela não pode pagar dividendo? Ela até pode, mas aí ela tem que, aí é cobrado o imposto. Entendeu? Então, ela tem um incentivo fiscal, mas caso esse lucro seja distribuído, aquele incentivo fiscal ele é cobrado ali na distribuição. Faz todo sentido, né? O Estado lá dá o incentivo do ICMS para fomentar a atividade econômica e não né, o dono enfiar dinheiro no bolso. Né? Ok? Justo. Então, o que a Grendene anunciou agora, além dessa reorganização aqui, capital social, a gente já falou mais do que devia até, vai distribuir aliás, isso aqui é uma proposta para a GE, tá? Não está aprovado ainda, mas provavelmente vai ser aprovado. Tá? De distribuir um dividendo extraordinário, tá? De basicamente R$ 1 bilhão, velho. Essa grana que tá sobrando aqui. Tá? Vão distribuir. E é um valor gordo, tá? Porque a empresa vale 5, é 20% de distribuição. Né? E a sardinhada vai adorar 20% de yield na Grendene, né? E vamos ver que é uma baita de uma roubada a empresa, né? Mas enfim, então essa é outra modalidade diferente ali. Vai distribuir o dividendo antes, claro, para escapar da tributação, né, dos 10%. Mas tem esse toque diferente. É da reserva lá, né, reserva de lucros, né, com incentivos fiscais de ICMS. Então os caras preferem pagar ali o ICMS devido e tal, para não pagar um 10% a mais. Isso aqui passa a mensagem para o acionista, pro investidor, que realmente a Grendene não tem o que fazer com o dinheiro. Então ela prefere pagar, né, descontar ICMS da reserva lá e tal, e distribuir o dividendo, e dane-se, tá? Pra não ter que pagar um 10% adicional, porque ela tem o que fazer com esse dinheiro. Então ela fica com essa grana em caixa. Muita gente olha e acha que é uma característica positiva do negócio. Não, mano, eles estão 1 bilhão em caixa, chegou até quase 2 já, em algum momento aqui pra trás. Nossa, porque uma empresa com caixa muito grande, provavelmente ela teve uma atividade econômica muito boa no passado, foi acumulando caixa. Mas no caso da Grendene é artificial, né? Vem de incentivo fiscal. Se a Grendene fosse uma empresa boa, dinâmica, investisse de repente outras linhas de produtos, uma coisa assim, ela podia usar esse benefício para gerar valor para o acionista, investir e tal, crescer, evoluir. Mas ela não tem, vai distribuir pagando o imposto, o ICMS, né? Não o imposto de renda sobre o dividendo, tá certo? Então, esse é o motivo da Grendene. Quer dizer, a razão de estar disparando agora é a tributação de dividendos, mas no caso da Grendene tem esse lance aí da reserva de incentivos fiscais, tá? Lembrando que isso aqui é a proposta, ainda não está aprovado, mas pode ter certeza, aí vai ser aprovado, a Sardinhada vai ficar louca. É 20% numa tacada só, mas o que acontece? A Grendene, ao invés de valer 5 bilhões, vai valer 4, né? Mais ou menos 4 bi, que a gente já explicou, então não tem ganho nenhum em comprar só para receber dividendo. Você vai, né, ganhar 20% de dividendo, a empresa vai valer 20% menos. Parabéns, né? Que belo negócio que a Sardinhada vai fazer. Enfim, é isso, tá? Então esses foram os assuntos principais, né? Agora separei os outros, eu já tô estourando o tempo hoje, mas precisava falar isso aí. Incrível como a galera tem dificuldade de entender. Bota dividendo no meio, bota essas coisas de governança no meio. É a impressão que todo mundo perde o bom senso. Então, só para marcar aqui, de novo, motivo nos fatos relevantes. Então, a gente falou ali antes da venda de operação de aeroportos, depois uma parceria com a Ecorodovias para, né, operar ali um sistema automatizado de controle de pedágio. Agora, uma notícia mais relevante, tá? Então, eles estão negociando ali equilíbrio dos contratos por conta lá da Covid, tá? Então, o que acontece? A empresa fecha um contrato de concessão, né, com o poder concedente, no caso dela, rodovias aqui, né? Então, tem lá os termos, tem uma expectativa de lucro da empresa, tem o valor que ela paga de outorga ali, tudo em contrato. Geralmente, esses contratos têm essas cláusulas de desequilíbrio. Então, se acontecer alguma coisa extraordinária, né, fora do padrão do previsto que impacte o resultado,
né, as empresas normalmente têm um direito a um ressarcimento, e faz todo sentido, né? Você pagou X esperando receber Y, se acontecer algum problema que reduz o teu Y, você fala, ó, né, vai me quebrar. E aí como a gente faz? Então existe essa cláusula de reequilíbrio financeiro, que geralmente não é feito em grana, é feito em prorrogar a concessão. Então você fechou, sei lá, 20 anos de concessão. Aí um fator extraordinário lá é o Covid, né? Exatamente a descrição. Então, aí veio a Covid, você tinha um contrato, sei lá quantos anos esse aqui, 10, 20, 30, por que seja de 10, fazer a conta mais fácil. Né? 10 anos, você pagou lá bilhões, né? Você arrecada milhões. Vem uma Covid, tua arrecadação caiu, você tomou ferro no teu contrato. Para equilibrar isso aí, geralmente o poder concedente vai lá e prorroga. Era de 10 anos, então vai ser 12, né? Porque aí nesses 2 anos a mais, você fatura o que você deixou de faturar lá e fica equilibrado o contrato, tá? Então, isso aqui é interessante, muita gente não entende bem, isso acontece muito com as distribuidoras de elétrica. As elétricas, né, que a galera compra de novo por dividendos e não entende bem a empresa, né, quando você tem algum tipo de desequilíbrio, por exemplo, o que aconteceu lá naquela usina de três irmãos, em Ilha Solteira, nunca lembro o nome, que era uma usina problemática porque o reservatório é usado para navegação, então eles não deixavam despachar a usina, porque senão ia baixar o nível de água e ia impedir a navegação, tal, tal. Ah, os caras chegaram lá e disseram, não, então vamos encerrar essa concessão aqui, tá dando muito problema. Mas aí tem, né, tem casos que você recebe uma indenização, acho que esse caso foi indenização, tem a RBSE lá da Transmissão Paulista, então alguns casos sim tem uma indenização, mas às vezes é acertado numa prorrogação, né? Então você tem uma prorrogação ali de um período a mais para você, né, recuperar esse dinheiro perdido. Então, por enquanto, o que tem, pelo que eu vi, é só, né, um reconhecimento do desequilíbrio. O pessoal sentou, né, o concedente com a empresa, então, ó, essas concessões aqui, né, tiveram redução do tráfego por causa da Covid, beleza. Né? Ah, quanto vale isso? Então eles reconheceram o valor ali na faixa de 1 bilhão e pouco, né? É 700 aqui, mais 200 dá 1 bilhão e meio, vai, a grosso modo. É um bom dinheiro, tá? Motiva. É uma empresa grande e tal, tem várias concessões, granas, vale 30 bi, né? Tem uma dívida de 30 e poucos bi. Ah, 1 bilhãozinho, né? Não dá pra jogar fora, né? Não é o que vai mudar o resultado da empresa, mas uma boa grana que provavelmente, né? Ó, eles vão definir a modalidade que vai ser reequilibrado isso aí. Se vai ser uma extensão, se vai ser uma verba indenizatória, alguma coisa. Então, isso ainda vai ser definido. Só explicando esse processo, né? Para o pessoal entender um pouco melhor. Isso acontece muito em empresa elétrica e tal, coisas do tipo. Passando para os dois últimos aqui, que é bem rapidinho, tá? Eu não lembro se a gente chegou a falar aqui da LWSA, a antiga Local Web, redução de capital, tá? Aqui é diferente, né, dos outros fatos que a gente viu, de passar reserva, capital social e tal. Que no caso é devolver dinheiro, tá? É tirar dinheiro do capital social para os acionistas, para os investidores, porque isso sim a gente já falou no caso da Enjoei, lá da Get Ninjas, que não deu certo, virou Reag e tal. E a empresa tem grana parada, que veio lá do IPO e não tem o que fazer. Né? Não consegue investir, não consegue crescer. O caso da LWSA nem é tanto assim, né? Que ela tem um certo capex ali, os negócios não tão bons. É meio temerário o caso da LWSA. No caso da Enjoei era mais... Era muito claro isso, né? Porque a empresa tem um negócio... Tudo bem, dava prejuízo e tal. Mas ela tem um negócio muito pequeno. Tinha 200 milhões em caixa. Não tinha o que fazer com aquilo. Então, devolve para acionista. Na verdade, ela devolveu aqui, né? Diminuiu daqui, enfim, nem lembro mais. Devolve para acionista, a empresa não tem o que fazer. Aí ele deve ser, daqui a pouco fica sem dinheiro nenhum, tá? 300 milhões não é tanto assim, não é tão pouco assim, quer dizer, não é tanto dinheiro em relação à operação dela. Se ela continuar queimando grana ali, daqui a pouco dá ruim para a empresa. Mas ela tem um fluxo de caixa positivo, né? Ainda assim. A empresa tem dinheiro parado, não tem o que fazer, reduz capital para os acionistas. Não lembro se a gente tinha falado dessa redução de capital deles ainda, né? 283 milhões, vai zerar o caixa, basicamente, né? Não, peraí, desculpa. Redução. Não, não. Restituição, tá certo, certo. Quase que eu li errado aqui. Restituição de valores aos acionistas. Se um dia eu falar explicar uma coisa errada, aí você coloca nos comentários. Acontece, tá? Ficar vendo um monte de coisa. Às vezes passa batido, mas tá certo aqui, né? Restituição de valores nos acionistas, tá? Então eles vão absorver um pouquinho de prejuízo, né? 20 e poucos milhões e vai restituir o resto. Agora sim, tá claro, né?
é 283 milhões, vão absorver um pouco de prejuízo, né, que isso aí é só contábil, né, eu falei no comecinho do vídeo, né, passado capital social aqui para lucros acumulados, caso do prejuízo, zero, beleza, e o resto distribui, né. Ah não, isso aqui é outra coisa, né, o impairment e tal, mas enfim, restituição, aí vai ter os valores ali então. Aumento de capital, dividido em tantos, como é que vai ficar e tudo mais. Aí a gente já falou bastante sobre isso, né? Aqui, finalmente chegamos na restituição, 25 centavos por ação. Tá? E por último, para fechar o vídeo de hoje, que já extrapolou a meta de tempo e tal, só para, né, dar um follow-up, lembra que semana passada, deixa eu só até ver se foi semana passada mesmo, a gente falou da Sabesp, como é que funciona o negociação, né? Falar negociamento, horrível. Uma negociação de reajuste e tal. Isso foi semana passada, né? No vídeo. Semana passada, só olhar quem não viu. Que a gente viu lá, pelo menos a RAB, lá, a reconstituição ou melhor, né? O reconhecimento dos investimentos da empresa para servir de base para o reajuste. Pois bem, hoje é a continuação daquilo. Agora eles fecharam o valor do ajuste. Então, né, volta lá, assiste o vídeo da semana passada. Eu falei, ó, né, a empresa investiu X, isso foi reconhecido, isso vai servir de base para um cálculo complexo que chega no reajuste. Exatamente esse da semana. Definiram um reajuste de 10% e tal, que depois de não sei o que lá e tal, vai virar 6% de reajuste médio, que aí depende, né, do imposto, inflação, piscofins, reajuste para diferentes faixas e tal. Então, só para, de novo, né, mostrar o processo, como é que é definido uma tarifa, né? E o quão importante é para a empresa investir, melhorar os indicadores, tudo isso entra no cálculo. Então, a gente viu semana passada que houve o reconhecimento do investimento pesado da Sabesp, né, em ativos no último ano, vem da gestão, escrever Sabesp, que vem da gestão, da Equatorial, a gente falou bastante, o quanto aumentou de CAPEX. Eu lembro que até que estava errado o CAPEX, eu arrumei isso. O CAPEX da Sabesp aqui, então ela acelerou o CAPEX nos últimos trimestres, houve um reconhecimento regulatório dos ativos, consequentemente, reajuste, aí retorna para a empresa, certo? Então, esse para fechar, para não estender mais e não prolongar mais o vídeo. Então, você vai animado esse final de ano com essas histórias aí dos reorganizações ali de capital social e principalmente distribuições de dividendos. Então, um ponto importante para vocês acompanharem, para ver se a empresa que você tem que fizer algo do tipo, se ela não está atropelando, né, só para o majoritário lá ficar bonitão sem esse 10% de imposto. Né? Pode estar prejudicando a empresa de várias formas, né? Distribuindo um dividendo que não poderia pagar, fazendo uma diluição, né, para distribuir dividendo que também não se encaixa muito na empresa. Então, um ponto para vocês ficarem atentos aí nesse final de ano com todos os seus ativos aí, claro, né? Muitos não vão fazer nada, outros vão fazer de um jeito, de outro, de outro. Importante que você veja de todos os seus ativos na carteira. E eu acho que ainda vai ter novos anúncios desse tipo aí até o final do ano. Então, tô achando que vai ter mais 2 vídeos ainda de fatos relevantes antes da gente parar pro final de ano. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso aí. Grande abraço aí para todos vocês e até os próximos vídeos. Valeu!